Foi? Vamos lá. Eu tive que conversar com a Ismara ali. Galera, voltem. Estamos aqui de novo. Sérgio, boa noite, gente. Cadê a Ismara? Meu Deus do céu. Gente, fiquem comigo. Não percam. Agora foi, Ismara. Agora foi. Acho que agora entrou. Vamos ver. Oi, Ismara. Ei, Agora foi. Tava faltando só isso, gente. Tava faltando. ei, Marília. Bem, boa noite. Boa noite. Me dá um minutinho. Deixa eu melhorar a minha conexão aqui. Fica à vontade. Rapidinho de ficar aqui. Você, tá? Então, como eu estava falando com o pessoal, nós que trabalhamos com conta própria, né? Autônomos, empreendedores, profissionais liberais, a gente precisa estar por dentro das nossas obrigações fiscais. Por quê? Uma hora ou outra, a Receita vai verificar, vai cruzar os nossos dados e vai verificar que está faltando com as nossas obrigações, né? E não só por isso. A gente tem que sempre prezar por andar da forma correta. Sempre da forma correta para que não aconteça nenhum desconforto ao longo da nossa trajetória. E aí, eu chamei a Ismara para fazer essa live hoje para explicar para a gente sobre contabilidade, que inclusive para mim é algo que ainda tenho que desmistificar muito, né? Eu comentei com a Ismara o dia que a gente falou por telefone, que para mim ainda é algo meio obscuro, porque todas as vezes que eu precisei, eu deixei na mão de alguém e nunca tive esse entendimento. Então, é necessário a gente também entender para conseguir seguir. Então, deixa eu ver o que o pessoal está falando. Boa noite, pessoal. Vamos lá. O seu áudio, eu acho que ele está alto. Meu áudio está alto? Eu acho que está, porque ele está... Alguém até falou aí. Tá ruim de te ouvir, Marília. Você me ouve bem? Eu estou te ouvindo bem. Parece que está cortando ou está dando um eco. Deixa eu pôr o fone de ouvido aqui. Pode se apresentando para nós, por favor. Olá, pessoal, muito boa noite. Meu nome é Ismara. Eu sou a CEO fundadora da E-Contadora, tá? A E-Contadora é uma contabilidade 100% digital. Nós estamos localizados em Minas Gerais. E por ser digital, nós temos a possibilidade de atender todos vocês no Brasil inteiro. Hoje nós já temos clientes em todos os estados. Brinquei, né, numa das últimas lives que eu não tinha aluno, né, cliente, aliás, no Acre, e nós conseguimos, nós já estamos com 2 clientes no Acre. E nós temos várias equipes aqui dentro, é o que eu conversei com a Marília, né, tive o prazer de conhecê-la, não presencialmente ainda por causa dessa pandemia toda, mas nós vamos nos conhecer. E aí o que acontece? Nós conseguimos atender a todos os estados. E temos aqui, dentro da E-Contadora, equipes especializadas para atender. Engenheiros, arquitetos e construção civil, para clínicas, tanto odontológicas como estéticas, e aí advogados. Então, nós temos vários segmentos que nós atendemos. Atendemos tudo que se refere à contabilidade, não só para você que quer abrir uma empresa, mas para você que quer trocar de contador, para você que está com uma empresa paralisada, nós fazemos todo o levantamento de débitos, o desenquadramento, você, né, acho que nós vamos tratar aqui, você que é MEI, está na hora de fazer o desenquadramento, nós fazemos esse desenquadramento. Então, nós trabalhamos com tudo que é parte contábil. Temos aí grandes parcerias, como, por exemplo, Murilo Reis, Vinícius Santos, Felipe da AZ Construções e a Marília, é claro. Fechamos essa semana uma parceria fantástica com o Pablo, que é um engenheiro elétrico. Então, assim, a gente vem trabalhando e a E-Contadora, ela percebeu que o engenheiro, ele estava meio abandonado, né? A gente sentiu isso, que vocês às vezes não têm uma assessoria, não têm uma conversa direta. E hoje a contabilidade, ela é fundamental. Por quê? Porque eu vou
para precificação, eu vou constituir, vou pegar, assumir um serviço, como que eu precifico? Qual é o imposto que eu pago em cima disso? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, a E-Contadora, ela veio ao encontro dessa necessidade de você, que é engenheiro, arquiteto ou da construção civil, para desmistificar isso. Contabilidade não é um bicho de 7 cabeças e com a E-Contadora fica muito mais fácil, fica muito mais simples, porque a gente está aqui para te atender da melhor forma possível. Muito bom. Ismara, eu agradeço pela sua presença, por você ter dedicado aí seu tempinho para vir aqui falar com a gente. Durante o dia, eu anunciei a nossa live e eu recebi muita pergunta mesmo. E eu anotei cada uma delas aqui para a gente poder discutir, porque eu acho que é exatamente essa questão, sabe? Há um mito em relação à abertura de empresa. As pessoas, às vezes, da construção, engenheiros, arquitetos, às vezes preferem manter como autônomo de maneira irregular, porque fica com essa questão, se eu abrir empresa vai ser muito caro, eu vou ter que pagar uma tributação que não é interessante para mim, ou eu não tenho uma frequência de serviços, então isso vai acabar me trazendo prejuízo ao invés de me ajudar. Então, são questões que eu recebi aqui, inclusive em relação a essa que eu comentei agora, e que eu acho que a gente precisa sim conversar, precisa sim tratar. E aí, assim, gente, como a Ismara falou, a empresa dela tem esse setor que abraça, que atende engenheiros e arquitetos, e ela atende o Brasil todo, e tem grandes parcerias aí, como ela mencionou. Então, assim, saindo dessa live, você entendendo que você precisa se reenquadrar ou abrir a sua empresa, entre em contato com ela, porque é um atendimento 100% online, e como eu falei para vocês, ela é uma pessoa finíssima, maravilhosa. O primeiro contato que a gente já teve, eu senti uma energia muito boa. Ela sabe muito e ela é uma pessoa muito querida, desde já, mesmo online, assim, desde já, super querida. Então, entre em contato com ela, tá bom? Ismara, eu tenho aqui, ó, uma lista de uma folha e meia de pergunta, tá? Só para você ter noção. Acho que dá assunto aqui para umas 3 lives, mas eu vou tentar puxar muito assim. Feliz. Fico muito feliz, porque sabendo que vocês têm dúvidas, eu estou aqui para isso, tá, gente? E que aí, bom. Já me antecipando, quem ainda não conhece a E-Contadora, nós estamos no Instagram, nós estamos nas redes sociais, segue a gente no Instagram, aproveita o aviãozinho, manda essa live para quem, convida as pessoas para vir assistir a gente. Nós temos um site que é e-contadora.com.br. Você consegue o acesso por lá também. Nós temos uma equipe comercial preparada para te atender. Manda pergunta, manda o questionamento que você precisa. Nós estamos aqui para te ajudar. E aí é um prazer. Mesmo. Se não der para a gente falar hoje, Marília, a gente já deixa uma outra live agendada e a gente volta aqui para falar. Combinado, combinadíssimo. E é isso mesmo, gente. Se vocês estiverem ouvindo bem, avisem, se tiver algum problema, vocês avisam e mandam um aviãozinho para pelo menos uma pessoa, um amigo aí, profissional liberal, que esteja precisando dessas instruções, dessas informações. É algo que é muito benéfico para todo mundo. Então, manda para pelo menos uma pessoa. Ismara, eu vou começar assim do zero. Como eu comentei com você, os alunos aqui, eles estão realmente saindo do zero, começando a abrir empresa. Então, não tem essa noção da parte contábil, né? Então, eu vou começar pela seguinte pergunta aqui, que eu acho que a maioria se enquadra hoje. Como profissionais autônomos, em que momento eu sei que eu tenho que abrir o meu CNPJ? Em que momento eu tenho que abrir a minha empresa? Tá, eu vou começar a abordar um assunto, tá, Marília? E eu creio que dentro desse assunto a gente vai conseguir já responder várias perguntas em uma só, até pelo que foi descrito lá, né, daquelas perguntas. E aí eu deixo aqui aberto, tá, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, vai colocando aí para a Marília vai me pontuando aqui. Isso. O primeiro questionamento é o seguinte: engenheiro e arquiteto, ele pode ser MEI? Não, ele não pode ser MEI, tá? Vocês são uma empresa, aliás, vocês são uma profissão regulamentada,
Vocês têm um conselho que rege, então, por esse motivo, vocês não podem ser MEIs, tá? E aí, o que a gente entra falando? Você consegue trabalhar, você engenheiro arquiteto, consegue trabalhar como profissional liberal ou como autônomo, tá? Isso aí é na pessoa física. E qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, quando eu estou lá como autônomo, a minha forma de recebimento, né? As pessoas vão me pagar através do RPA, que é o recibo de pagamento do autônomo. E o que é esse recibo? A e-contadora, ela dá esse suporte para você. Se você já estiver trabalhando como autônomo, você tem esse suporte aqui conosco. É feito esse documento para você e esse documento ele tem uma retenção, que é a retenção de 20% no momento que eu faço a emissão dele. Então, se eu tenho um serviço de R$ 5.000, eu vou fazer esse RPA, que é esse recibo de pagamento autônomo, já tenho obrigatoriedade de fazer essa retenção. Se eu estiver prestando serviço para uma empresa que é CNPJ, o correto é que ela lance você na folha de pagamento dela e que ocorra essa retenção lá, tá? E aí, automaticamente, o seu INSS está sendo recolhido em cima de 20%. E aí, a gente tem que ver também o seguinte, se eu faço um serviço de R$ 5.000, nós estamos colocando valores aleatórios aqui, tá, gente? Eu também tenho a retenção do imposto de renda na fonte. Então, eu tenho dois descontos, ao qual um desconta e eu tenho um benefício, que é o INSS, e o outro é descontado e eu tenho que fazer o recolhimento e vou guardar essa guia para que essa guia seja aproveitada e informada no ajuste de contas no ano seguinte com o leão. Então, quando eu for fazer a minha declaração de imposto de renda de pessoa física no ano seguinte, tudo que eu paguei durante esse ano, o que houve de retenção comigo, vai acontecer lá, tá bom? Então, a gente precisa fazer esse ajuste. E aí, eu tenho condição de trabalhar como profissional liberal. Trabalho, presto o serviço, faço um contratozinho lá, desculpa a palavra que eu vou usar aqui, meia boca, que é assim que acontece, né, Marília? A gente sabe. E aí, o que vai acontecer? Preciso receber. Aí, a pessoa a qual eu estou prestando serviço, se ela for pessoa jurídica, ela vai dizer assim, olha, eu preciso de uma nota fiscal, porque senão eu não vou te pagar. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que procurar a prefeitura da sua cidade, fazer o seu cadastro. Na maioria das vezes, você paga o ISS anual, então você já paga um INSS por você ser um profissional liberal. E quando você fizer a emissão da sua nota fiscal, tem a retenção de ISS também. Esse ISS depende do município. Ele vai de 2% a 5%. Então, tem município que é 2% e tem município que é 5%. Então, isso já vem descontado. Você já tem que pagar na prefeitura, porque senão a prefeitura nem vai emitir essa nota para você. Então, olha só, você já está pagando para trabalhar, vamos dizer assim. E tem um outro detalhe. Mesmo eu sendo profissional liberal, eu fiz a emissão da nota, esse dinheiro caiu na minha conta, o que vai acontecer? O ano que vem eu tenho que prestar conta com o leão também. Então, se eu fiz, é claro que tem um limite de isenção, esse ano foi 28.559, se eu não me engano. Então, se eu fiz vários serviços que somado ultrapassaram a esse valor, eu preciso fazer esse informe de rendimento para prestar conta com o leão no ano seguinte, porque senão o leão vai descobrir, eu vou ser pego e vou ter que pagar multa. Tá? Então, a primeira situação é essa. E aí, diante dessas duas situações, como pessoa física, eu digo para você o seguinte, qual é o momento de abrir a empresa? O momento é você que vai decidir. Nós, da E-Contador, estamos aqui para poder te orientar e te auxiliar. Então, eu tenho um faturamento recorrente, Ismara, onde eu estou ultrapassando esse limite de isenção. Então, já é um momento hábil para que você faça a constituição da sua empresa. E por dois motivos. Por esse excesso de faturamento e também pelo fato de pagar menos imposto. Porque quando você é pessoa jurídica, eu sou sócio, ou eu sou o proprietário único da empresa, porque nós vamos falar um pouquinho aqui à frente as formas de regime de empresa, eu vou jogar isso tudo dentro da empresa. E aí aquele INSS que lá como autônomo eu pagava 20%, dentro da empresa eu pago 11%.
olha só, eu já estou fazendo uma economia. E também tem o próprio imposto, né? O imposto que você vai pagar sobre a emissão da nota. Hoje, a maioria dos nossos clientes são Simples Nacional, quando eu falo de engenheiros e arquitetos, e aí a gente faz um enquadramento dele como Simples Nacional, e o ISS, todos os outros tributos já vêm inclusos em um único imposto, em uma única guia, que é o Simples. Então, essa tributação, já adiantando, essa tributação ela vai variar de 6% a 15%, dependendo do KNAI que você vai colocar, do KNAI da atividade que você vai prestar. Então, Pode assim, falar, Marília. só resumindo, o que você quis dizer, então, é que não compensa a gente continuar como pessoa física sendo autônomo. A gente precisa avaliar. Eu preciso saber se tem um valor, um serviço recorrente, se eu estou trabalhando todo mês e se esse valor ultrapassa ao limite da dedução do imposto de renda, da isenção, dedução não, da isenção do imposto de renda, que hoje está em torno, vamos colocar 3 mil. Se todo mês eu presto serviços acima de 3 mil, está sim na hora de você fazer a constituição da sua empresa. Deixar de ser pessoa física e se tornar uma pessoa jurídica. É claro Então, que eu tenho outros custos? Tenho, mas... No caso de... Então, eu recebi uma pergunta aqui que fala o seguinte, eu faço serviços esporádicos. Então, não é todo mês que eu faço um projeto, alguma coisa assim. Nesse caso, precisa abrir uma empresa ou não precisa? Como que eu fico regular dessa forma? Qual é o valor desse serviço que você presta? Hoje, você tem que saber que você está regular prestando o serviço como autônomo ou como profissional liberal, porque a sua profissão te permite, tá? Então, você está regular. O que você não pode é executar alguns serviços desses com o MEI. O MEI você não pode. Então, você tem que fazer isso tudo na pessoa física, no seu CPF. Você não pode fazer na pessoa jurídica. Para você prestar um serviço na pessoa jurídica, você tem que estar enquadrado como empresa de engenharia ou arquitetura, que a alíquota vai desse valor que eu falei. Então, nós precisamos analisar, Marília, caso a caso. Você tem uma dúvida mais específica? Segue a gente lá no Instagram, manda no direct, acessa o nosso site, procura as nossas redes sociais que nós vamos te ajudar com as dúvidas mais específicas. Tá, então, até esses 28 mil, a pessoa não precisa abrir uma empresa. Ela pode continuar como pessoa física. Exatamente. Certo. E aí emite o recibo de pagamento autônomo. Ou a nota fiscal. Ou a nota fiscal da prefeitura. Isso, é uma nota fiscal avulsa. Isso. Certo. A gente recebeu uma perguntinha aqui. Como abro minha empresa com CPF? Ainda não tenho nenhum projeto em vista. Pois é. CPF é você, pessoa física. Tá? Eu, Ismara, sou CPF. Contadora, CNPJ. Tá vendo? Então, eu faço parte, Ismara, CPF, faço parte do CNPJ. Então, não existe empresa no seu CPF. O que nós podemos falar aqui um pouquinho são dos tipos de empresa. Hoje, nós temos vários tipos de empresa. Essa é uma outra pergunta, viu? Aqui, ó. Quais são os tipos de empresa, né? Quais delas eu posso escolher e como eu sei como eu encaixo em cada uma delas, né? Exatamente. Hoje nós trabalhamos basicamente com 4 tipos, que são a limitada, a EIRELI, a empresário individual e a unipessoal, tá? A mais antiga é a empresário individual. Ela você coloca qualquer valor de capital social, porém, se acontecer alguma coisa na sua empresa, você responde com 100% da sua pessoa física. Então, a gente até, assim, faz a abertura dela hoje, mas não é uma empresa muito orientada, tá? A Eireli enche os olhos de todo mundo, né? A Eireli, ela te dá um suporte pelo fato de quê? De que o próprio banco não te pede muita coisa. Mas por que ele não te pede muita coisa? Porque ela tem uma legislação própria, onde ela fala que o seu capital social tem que ser de 100 salários mínimos. E aí, eu coloco aquele alertazinho, né, girando lá, aquele giroflex,
e falo assim, cuidado para abrir o EIRELI. Você de fato tem esses 100 salários mínimos? Se a Receita Federal pedir para você fazer a integralização, porque no contrato a gente coloca que ela está integralizada, que o capital social é 100% integralizado. Até hoje a Receita Federal não cobrou, mas ela pode cobrar a qualquer momento. E se ela mandar uma cartinha e disser assim, comprove para mim os 100 salários mínimos, de onde você vai tirar? Tá? Então tem que ter-se um cuidado ao constituir uma EIRELI. Temos a empresa limitada, que é aquela que eu vou constituir com 2 sócios no mínimo 2 sócios, eu mais um amigo, eu, minha esposa, eu, meu esposo, pai, mãe, até o periquito entra nessa, tá, gente? Mas a gente precisa de no mínimo 2 pessoas e quantas outras você precisar. Ah, Ismara, eu tenho aqui, são 4 amigos que nós formamos e aí eu quero fazer uma constituição com 4 amigos, limitada. Nós vamos fazer uma discussão e entender como é que cada um vai entrar, qual que é a responsabilidade, e vamos abrir uma limitada. Ela pode colocar qualquer capital social e você está limitado ao capital social, ok? E aí, a queridinha do momento, a que foi criada por último, é a unipessoal. É a que mais nós temos feito abertura. Por que que ela é a queridinha? Porque ela não tem exigência do valor do capital social, ela é somente no nome de uma pessoa, mas eu posso abrir quantas unipessoais eu quiser. Então, eu posso abrir uma unipessoal de arquitetura, eu posso abrir uma unipessoal no meu nome com uma loja de roupa, eu posso abrir uma unipessoal com xerox, eu posso abrir várias unipessoais com quinais diferentes, com segmentos diferentes, para que eles não interfiram um no outro, vamos dizer assim. Então, é claro que cada caso é um caso. Quando você contrata o serviço da e-contadora, nós fazemos essa análise junto com você e fazemos toda a orientação. Nós passamos isso para você, o próprio comercial já te orienta e já te fala qual será o próximo passo, como você deve agir e qual será o tipo apropriado de empresa para você. Então, a gente faz todas essas empresas aqui. Tá? E na maioria delas, gente, todas elas serão optantes pelo Simples Nacional. É claro que no decorrer do ano a gente acompanha o crescimento dessa empresa e quando chega novembro, outubro ou novembro, nós começamos a fazer a análise que é o planejamento tributário de cada empresa. Então, pensa o trabalho que nós temos, em todos os segmentos nós fazemos isso. É um trabalho que a gente presta sem cobrar do cliente. Por que esse planejamento tributário? Pelo fato de saber como é que nós vamos proceder no ano seguinte. Eu não posso cometer o erro de deixar você pagar imposto desnecessário. Esse ano, a opção melhor para você é o Simples Nacional, mas o ano que vem eu não sei, porque pode vir legislação do Simples modificando, pode vir alteração do lucro presumido e pelo seu próprio faturamento, pode ser que a gente oriente, que você saia do Simples Nacional e vá direto para o lucro real. Então, a gente tem esse cuidado de fazer esse acompanhamento e de fazer esse alerta para você como cliente. A e-contadora não toma decisão para você. Nós orientamos e a decisão vem sua, de você que é o nosso cliente. Nós passamos os pormenores, tiramos todas as suas dúvidas e por maior que seja a nossa orientação, se você tomar a decisão, eu quero ficar aqui, nós vamos deixar você ficar aqui, colocando todas as implicações que tem, todas as vantagens e as desvantagens, tá? Então, esse é um dos nossos diferenciais. Na frente eu vou estar falando um pouquinho de outros diferenciais. Muito bom. Então, existem aí pelo menos três tipos de empresa, é isso? 4. 4 tipos de empresa. E a mais frequente na nossa classe seria a unipessoal hoje. Isso mesmo. Tá, a gente recebeu uma outra pergunta aqui, que inclusive eu também estava aqui com ela anotada. Como emitir o recibo de pagamento autônomo? Será que você pode explicar novamente, por gentileza? Ele é um documento que é gerado, né, via internet mesmo, só que
você tem que ter o conhecimento dos percentuais, das tributações. Então, ele não é um documento muito simples. Porque quando eu faço o preenchimento dele, eu tenho que saber a alíquota. Hoje, quando eu falo com você, a alíquota do INSS é 20%, mas a ativa, a que está atual, ela é 20% mesmo? Então, nós que estamos aqui trabalhando com essas alíquotas todos os dias, para a gente é muito simples. Mas para você que está preocupado em prestar o serviço com excelência e com qualidade para o seu cliente, não vai saber, de repente, dessas alíquotas. E tem também a questão de que não é só a alíquota do INSS, tem essa retenção que eu falei com você antes, que é a retenção do imposto de renda retido na fonte, dependendo do valor. Tá? Então, é um documento simples? Sim. Para mim, que sou contadora, é simples, mas para você pode ser que não seja. Tá bom? Sim. Muito bom. Galera, se ficou claro, vocês respondem, tá? O Kefil mandou essa pergunta. Se ficou claro, pode mandar. Se tiver dúvida, pode mandar também. Bom, e quanto... Aqui vem uma outra pergunta. E quanto custa para abrir essa empresa? Quais são as tributações? Eu acho que também entra um pouquinho, seria legal se a gente falasse do KNAI nessa questão também. Tá, então eu vou deixar o valor da empresa, de quanto custa, para depois. Vou fazer um suspense aí com vocês, tá? Os KNAI, gente, para quem não sabe o que é o KNAI, ele é aquela atividade que eu vou exercer, tá? Então, nós temos um órgão específico que regulamenta isso, então, você vai falar para a gente, olha, eu vou exercer a engenharia, eu vou exercer, além da engenharia, Ismara, eu quero exercer também a reforma, eu quero exercer isso, aquilo, outro. Então, tem um KNAI específico para cada atividade. Vai ter atividade como o de engenharia, ele compreende muitas coisas. Então, pode ser que você fale para mim que eu quero exercer vários ramos da engenharia e vai aparecer um único KNAI lá para você. Por quê? Porque tudo está embutido nele. E é ele que determina como eu vou tributar, qual é a alíquota que eu vou aplicar. Então, eu tenho que ter uma escolha muito assertiva no meu KNAI, e eu posso também, Marília, colocar 2 KNAIs com tributações diferentes, com alíquotas diferentes. Então, a gente tem que ficar muito atenta com isso. Se eu trabalho prestando um tipo de serviço, uma alíquota, e se eu trabalho prestando outro tipo de serviço, pode ser outra alíquota. Então, quando nós vamos fazer o imposto, isso a gente olha também com muito cuidado. Por quê? Porque se eu falei que a tributação ela é de 6% a 15%, então ele vai variar, tá? Ele vai variar porque a tabela do Simples varia. Vai depender de qual anexo que eu vou enquadrar a sua empresa, depende de vários fatores, para que a gente consiga elaborar a alíquota a qual você vai pagar. Então, o que eu falo com você que quer abrir uma empresa? Ismara, mas você está deixando muito vago sobre a alíquota. Gente, então faz o seguinte, calcula na maior alíquota. Todo serviço que você for prestar, coloca 15%, 5 mil reais vezes 15% é o valor que você vai pagar. Por que isso? Porque se você pagar 6, 8, 10, 12 é menor, então você vai estar no lucro. Eu não vou perder dinheiro e quando eu passar para o meu cliente esse valor, essa composição do meu custo fixo, ele vai, você chegar dando um desconto para ele é muito melhor do que você chegar acrescentando um valor. Né? Fica até feio para a gente falar o seguinte, nossa, eu errei lá no meu cálculo, calculei 10% e agora é 15%. É muito melhor você falar com ele assim, olha amigo, o que vai acontecer? Eu consegui elaborar, revi o meu planejamento e vou conseguir te dar um desconto. Né? Então você acaba, de repente, até ganhando o cliente quando você tem essa oportunidade de dar um desconto para ele. Então, enquanto você não abre empresa, enquanto a sua empresa não está aberta e você não está tendo orientação contábil, faça sempre na maior alíquota, para a gente não ter problema. E aí vamos falar agora de quanto custa para abrir a empresa. Esse é um outro diferencial da e-contadora. A e-contadora não cobra para abrir empresa.
o nosso serviço, o serviço da e-contadora para você é gratuito. Como que ele funciona? Mas isso não existe? Existe, nós fazemos, nós atendemos todo o Brasil dessa forma. Você vai pagar a taxa do seu estado e a taxa do seu município. Vai variar. E aí varia de quanto para quanto, Marília? Eu tenho estado aqui que cobra R$ 200, mas tenho estado que cobra R$ 800. Então, eu preciso saber de qual estado você é, de qual município você é, para a gente poder te passar valores, tá? Mas o que que acontece? Nós temos uma forma diferente na contabilidade digital. Assim que você fecha o contrato conosco, é pago um boleto para começarmos a prestar o serviço, tá? Então, esse boleto não é de abertura. Eu não cobro para fazer abertura. Eu cobro pela prestação de serviço que eu vou fazer já. E isso inclui a própria abertura, as orientações que nós passamos para vocês. Então, é um serviço do mês. Então, esse é um diferencial que nós temos para você. E mais no finalzinho, para você que vai ficar com a gente aqui até no final, eu vou deixar uma surpresa para você, porque como a Marília é uma pessoa muito querida da e-contadora, nós temos uma promoção que eu vou lançar para você mais no final, tá, Marília? Ai, que ótimo! Boa notícia! Boa notícia, galera. Então aproveitem, fiquem até o final. Para a gente que trabalha por conta, isso é um benefício muito grande, né? A gente poder ter um bônus desse. Muito interessante. Então, assim, não tenho custos para abrir em relação a tributações. Eu tenho tributação para abrir? Quais são Não, elas? Não? não. Você paga somente a taxa do seu estado, né, que é a da junta, e você paga a do município, que é a questão do alvará. Tem municípios, e dependendo do KNAI que você colocar, gente, nós temos que lembrar bem, interfere com a parte ambiental, interfere com outras questões, tá? Então, a gente tem que deixar muito claro. Eu não consigo, né, a gente da e-contadora, nós não conseguimos mencionar tudo isso. Então, é a partir do momento que a gente começa a conversar com você, que a gente vai entender o que você quer e vamos explanar para você. Então, o que você paga a princípio? A taxa do estado, fez a abertura, depois paga a taxa do município. Uhum. Taxa do estado e do município. Bom, se a pessoa quiser continuar sendo pessoa física, a gente já falou, né? Se a pessoa Nós temos um pacote especial, esse pacote ele custa R$ 120 por mês para atender você que é autônomo. Então, nós atendemos você como? Elaborando o RPA para você, fazendo todas as orientações, tá? E aí, faça lá contato conosco que a gente vai te explicar, para que você já comece a prestar um serviço amparado contabilmente, né? Para você não ficar perdido. Então, nós temos um pacote também para você que é autônomo e profissional liberal. Boa. Então, gente, aí, quem precisar de orientação para emitir o recibo de pagamento autônomo, RPA, pode entrar em contato com a Ismara. Uma pergunta ali, eu preciso ter o KNAE? Sim, né? Eu preciso saber, você precisa do KNAE para quê? Para quando você for abrir a empresa? Não, você precisa ter qual é a atividade que você vai prestar. O KNAE, nós te damos a orientação, porque como nós temos uma habilidade e uma agilidade, e tratamos muito com isso, para a gente é muito familiar, então nós mesmos vamos estar te orientando. Você só vai falar comigo assim, olha, eu quero serviço de engenharia, eu quero um serviço de arquitetura, eu quero um serviço de saneamento. Você vai falando para a gente o que você vai prestar de serviço e nós vamos informar os KNAEs para você. Nesses modelos de empresa, eu posso ter mais de um KNAE, então? Pode sim. Pode ter vários KNAEs. Eu recebi outra pergunta aqui, que essa é fácil. É possível ter um contador remoto à distância? Olha, gente, é mais do que possível. Eu sou prova viva disso, né? A e-contadora atende o Brasil inteiro. Então, assim, nós atendemos como que é a nossa forma de atendimento, via WhatsApp, via e-mail,
via site, via Instagram. Nós temos, depois que você se torna nosso cliente, você tem um canal muito aberto com a gente, muito direto com a gente. Precisou de falar com a gente, manda mensagem e a equipe já te responde. Certíssimo, muito bom. Entre em contato mesmo com a Ismara. Aqui, preciso emitir nota fiscal em todos os serviços? Olha, que pergunta que você faz com a contadora? Como que eu falo com você que não pode? Se você for pessoa jurídica, eu oriento o seguinte: se você prestou serviço para pessoa jurídica, é obrigatório, né? Eu, como profissional liberal, como autônomo, prestei serviço para uma pessoa jurídica. Faça a emissão da nota fiscal. Agora, se eu prestei serviço de pessoa física para pessoa física, aí eu vou falar o seguinte: pensa direitinho o que você vai fazer, porque dependendo do valor que isso vai entrar na sua conta, pode interferir, tá, gente? Então, eu não estou falando que não é para fazer, eu estou falando que é para pensar. Acho que entra nessa questão que a gente falou agora há pouco, né? Que quando são serviços esporádicos, que a pessoa talvez, sei lá, a pessoa tem um cenário que eu vivia, por exemplo, né? Eu trabalhava em construtora, então eu era CLT. Então todo mês eu recebia meu salário e beleza, né? Mas eu fazia renda extra. Então eu fazia trabalhos paralelos. Nessa questão, que eram serviços esporádicos, eu precisaria ter emitido nota fiscal ou poderia não ter emitido? Acho que é mais nesse sentido que vem essa Pois pergunta. o correto é fazer a emissão, tá, gente? O correto é fazer. Só que aí você tem que lembrar, se você é CLT e fez a emissão de nota fiscal avulsa, ele entra para o seu imposto de renda de pessoa física. Tá? Isso que Então tem que a tomar gente tem muito que ficar cuidado, né? atento, tem que Muito ficar atento com cuidado. isso. E aí você fala assim: Ismar, e se eu abrir a empresa? Se você abrir a empresa, você vai fazer a tributação toda dentro da empresa. Nada vai ser, a sua pessoa física não é afetada em nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tem que tomar muito cuidado. Acho que o imposto de renda pega muito. Eu me preocupo muito com essa questão do imposto de renda. Eu tenho um medo gigante. Então, Estamos, gente, dentro do prazo da declaração do imposto de renda de pessoa física. Se você não fez, procure seu contador. Se você quiser, a e-contadora te atende nisso também. Faça contato com a gente, para a gente te deixar a par com a Receita Federal, te deixar certinho com o Leão. sem poder deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir, né? É isso que a gente Isso quer. mesmo. Bom, o que mais? Eu recebi uma aqui, ó. O que é certificado digital? Excelente pergunta essa, gente. Para vocês que pretendem prestar serviço com credenciamento, licitações, essas questões todas, e não só isso, tá? Mas esses já têm uma familiaridade maior. O certificado digital hoje, ele veio para substituir a sua assinatura, aquela assinatura que você fazia com a caneta. Então, hoje, uma das primeiras coisas que a gente, como uma empresa 100% digital, pede, e eu não consigo fazer nada sem ele, é o seu certificado digital. Então, eu preciso do quê? Fechou o contrato com a e-contadora, mandamos a relação de documentos para você, lá vai estar incluso 2 certificados digital. O primeiro é o da pessoa física. Você, como Marília, tem que ter uma pessoa física. Por quê? Porque eu vou abrir a empresa vai ser constituída no seu nome, e é você quem vai assinar por ela, tá? Então, o primeiro é o SPF, que é o pessoa física. E depois que a empresa se tornar mesmo, abriu, constituiu, está tudo ok, nós precisamos do SNPJ, que é para pessoa jurídica. Nós fazemos a entrega das declarações através do pessoa jurídica e é com ele também que a gente vê tudo que está sendo feito dentro da Receita Federal. Então, hoje é fundamental, gente. Você que quer constituir uma empresa, pode saber que você vai precisar desses 2 certificados, tá bom? Interessante, bom saber isso aí. E quanto custa manter uma empresa? Veio a pergunta quanto custa abrir e quanto custa manter.
assim, mensalmente, né? Pois é, o manter é aquela promoção que eu falei que eu ia deixar para o final. Eu vou deixar para o final. Se tiver mais outra pergunta, eu vou deixar você curioso até no final. Quem é curioso está morrendo aí, né, gente? Eu não sou curiosa. Você é curiosa, Marília? Nossa Senhora, meu Deus, Ixi! eu Então, não se eu tô me soubesse, eu já aguentando. tinha te falado isso no dia lá que eu conversei com você, que eu ia te dar uma promoção. Ó, essa pergunta aqui é interessante, não foi ainda. A empresa pode ser no endereço da minha casa? Hoje em dia, o pessoal muito home office, né? Posso registrar a empresa no meu endereço? Sim. Excelente pergunta essa, excelente. A maioria das empresas que nós constituímos, ela é sim na residência. Mas aí nós temos que nos atentar para quê? A residência não pode ter dívida com a prefeitura. Você não pode estar devendo IPTU, tá? Porque se você estiver devendo IPTU, a prefeitura não libera aquele endereço para a constituição da empresa. E é claro que isso também vai depender de município para município, tá? Nós já tivemos aqui alguns casos, mas eu vou te dizer que 99% é na residência, justamente por quê? Porque se você é engenheiro ou arquiteto ou é da construção civil, você não presta o serviço dentro daquele lugar, daquele local. Aquele local ele serve de referência para correspondência, para qualquer outra coisa. É uma referência apenas, tá bom? Sim. Pode sim, pode constituir. Muito bom. Aqui no meu caso é isso aí, eu trabalho em casa, home office. Quanto tempo para abrir a minha empresa e emitir a primeira nota fiscal? Pois é, isso é muito bacana, porque eu vou dizer que isso vai depender de você. Por que que vai depender de você? Porque eu tenho um prazo de 15 a 30 dias, mas esse prazo é depois que o documento está assinado na base da junta comercial. E aí, eu estou falando, gente, isso porque eu tenho, né, nós temos alguns questionamentos aqui de pessoas que fecham o contrato conosco, nós imediatamente enviamos um e-mail constando toda a documentação que você precisa. Aí a pessoa some, ela simplesmente vai para Nárnia, ela some, desaparece. Aí daí 15 dias depois, ela aparece apavorada, querendo saber por que que a empresa não está aberta. Ela não mandou todos os documentos, eu não tenho base nenhuma para poder fazer nem o primeiro passo e ela quer a empresa aberta. Então, eu tenho que conscientizar você que esse prazo que eu peço de 15 a 30 dias é depois que está tudo assinado. E aí, às vezes, acontece, sabe o que é, Marília? Ele manda toda a documentação, eu faço tudo e fico esperando, sabe o quê? O certificado digital. Ele não fez o certificado digital. E sem o certificado digital, eu não consigo assinar o documento dele. Então, gente, é muito fácil, às vezes, falar, eu estou falando porque eu estou com um caso desse aqui, eu estou com um cliente que ele briga comigo todo dia, mas ele não cumpriu o que ele precisa cumprir, ele não mandou, aí ele atrasou na documentação e depois ele quer. Eu não posso simplesmente passar o processo dele na frente dos outros, nós temos regras aqui dentro, nós temos normas. Não é justo com a pessoa que mandou, que eu estou atendendo, eu passar o outro na frente, sendo que ele enrolou. Né? Ele deixou de mandar por algum motivo. Eu não vou falar enrolou, desculpa. É porque eu não sei o motivo. Ele não justificou para mim. Então, se você mandar a documentação, eu vou te dizer que eu consigo abrir a sua empresa em 10 dias. Se eu te mandar o e-mail amanhã, olha só que bacana. Se você faz contato comigo amanhã, você fecha o contrato conosco, fechou o contrato conosco na segunda-feira, eu já te mando o e-mail informando toda a documentação. Não é uma documentação difícil. São documentos pessoais, comprovante de endereço, guia de PTU, coisas que você tem à mão. E como que nós trabalhamos, gente? Você tirou foto do documento e mandou para mim, tá valendo. Olha que agilidade que eu tenho nisso. Mandou a documentação para mim na segunda-feira. Na segunda-feira, no final do dia, eu já estou fazendo a entrada do seu processo. Já manda para mim o certificado na terça, porque tem possibilidade. A E-Contadora tem uma parceria com uma empresa que atende também o Brasil inteiro com certificação digital.
Então, Muito bom. a e-contadora, ela é solução. Nós queremos agilizar a sua vida, tá? Nós É, e é queremos isso que a que gente precisa, você... né? Pois é, para que Eu você... acho Aí você que... pergunta para mim, em Pode quanto tempo falar. eu faço a emissão da nota? A partir do momento que a sua empresa está aberta, a prefeitura liberou a sua inscrição municipal, no outro dia você pode fazer. Então, dentro de 30 dias eu consigo abrir a sua empresa, você consegue fazer a emissão da sua nota. Mas depende de você, cliente. Muito bom, muito bom. Então só depende de nós, né? Da agilidade. Tem uma outra pergunta aqui. Além do CREA, existe outra taxa que os engenheiros recém-formados devem se atentar para estar CND? Por que podemos nos desatentar das taxas por falta de conhecimento? Pois é, Hum, quando você fala de CND, a CND é a certidão negativa de débito. A maioria das empresas que são construção civil ou que prestam serviços para órgãos públicos ou para grandes empresas, elas precisam de CND. E para a CND, nós temos um pacote exclusivo. Essa CND ela não está embutida dentro do pacote que eu vou lançar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, nós fazemos o acompanhamento de todas as CNDs para você. Então, você não precisa se preocupar com isso, não, tá? É a partir do momento que você delegou isso para a e-contadora, você tenha todas as CNDs. Ela venceu, a gente já faz a emissão de outra. E se porventura der alguma inconsistência, o que é essa inconsistência? A Receita Federal, você emitiu uma nota, nós geramos o imposto, você não pagou. A sua CND venceu, quando eu fui fazer a emissão dela, acusou o quê? A falta de pagamento do imposto. Você vai ser comunicado imediatamente que a sua CND não saiu por falta do pagamento daquele imposto. Então, a gente tem que deixar muito claro isso aqui, que a responsabilidade da e-contadora é uma, a responsabilidade sua como cliente é outra, né? Então, nós estamos atentos e fazendo de tudo para que você fique em dia com todas as CNDs. Mas, mais uma vez, depende também do cumprimento das obrigações sua, da empresa, para com o fisco. muito bom. Tem uma outra continuação aqui. Se eu crio CNPJ e não tenho serviços, ainda assim pagarei os impostos ou preciso ter uma rentabilidade? Muito boa essa pergunta. Não, você não paga. O imposto ele só é gerado quando há o fato gerador, que é a prestação de serviço. Então, se eu prestei um serviço, fiz a emissão de uma nota agora em abril e vou ficar o maio, o junho e o julho sem prestar nenhum serviço, eu não fiz a emissão de nota fiscal nenhuma, eu não tenho imposto para pagar. O que eu tenho para pagar? Eu tenho que pagar a contabilidade. A contabilidade ela é contínua. Por quê? Porque o mês ao qual você não teve imposto, nós temos que gerar informações para o fisco de que você não teve imposto. Temos declarações a serem entregues. Se elas não forem entregues, o que vai ocasionar? Multa. E às vezes, a multa, o valor da multa é muito maior do que o valor que você paga para a contabilidade. Tá? Então, você tem que ter essa consciência. Contratou qualquer serviço de contabilidade, ele é contínuo. Você tendo serviço ou não, a contabilidade está à sua disposição para atender a sua empresa. Certo, muito bom. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar aqui. Bom, aqui o que é Simples Nacional? Acho que a gente já respondeu essa, né? Mas se quiser pincelar de Sim. novo. O Simples Nacional é uma forma de tributação que o governo tem, tá? A Receita Federal tem uma lei, uma normatização aplicando um imposto que chama Simples Nacional. Existe o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Então, são formas de tributação. Embora ela venha com o nome simples, ela não tem nada de simples, tá, gente? Ela é uma forma de tributação ao qual eu expliquei aqui, que se eu tiver vários quinais com alíquotas diferentes, eu tenho que fazer tributações diferentes. E o Simples Nacional, ele vai por anexo, dependendo da sua atividade, dependendo do seu faturamento. Então, são vários fatores que eu tenho para saber em qual anexo eu vou enquadrar a sua empresa.
Muito bom. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, aí, porque a gente também já está dando quase uma hora aqui de transmissão, Já? né? Já o tempo passa voando nessas lives. Passa voando. Se eu não tenho um roteirinho aqui, ixi, a gente fica aqui 2, 3 horas falando. E vai ficar mais pergunta, e eu vou falar para essas pessoas, né? Caso queira conversar, que mande um direct para você, porque vai esclarecendo bastante. Bom, vamos ler essa aqui? Aí eu leio a minha última, tá? A última aqui do chat. Quanto Tá. eu gasto para abrir uma empresa e quanto que eu vou gastar quando ela estiver aberta? Pois é, eu acho que essa pergunta, eu não sei se a pessoa chegou agora, a gente já falou um pouquinho dela, né? Você gasta para abrir a empresa a taxa do seu estado e a taxa do seu município. Quanto que você paga, né, mensal, vamos dizer assim, qual é o custo que eu tenho com ela mensal? Se você faz a emissão de nota fiscal, você tem a tributação que vai variar de 6% a 15%. E o valor da contabilidade também. E aí, como nós já estamos chegando ao final, o que é que que a E-Contadora veio trazer de surpresa para você e para a sua turma, Marília? Deixa eu aproveitar e emendar com outra pergunta, porque talvez Pode. tenha relação, tá? Como funciona o relacionamento da e-contadora com o engenheiro mensalmente? Pois é. Então, ele quer saber basicamente quanto custa, quanto ele paga mensalmente. Nós temos um pacote, que é o pacote básico, vamos dizer assim, para vocês. Ele compreende, tá? A emissão de nota fiscal, uma folha de pagamento, quando eu falo que é com um funcionário, a folha de pagamento com um funcionário, o Prolabore. O que é o Prolabore? Eu trabalho, eu faço uma retirada Prolabore dentro daquela empresa. E o balanço comercial, e o balanço patrimonial, desculpa, gente. O balanço patrimonial, que é o queridinho de todos vocês, que é o que vocês precisam para participar de licitações, para grandes obras, né? Para setor público. Então, esse pacote, ele atende você perfeitamente. E quanto você paga por mês para obter isso? Você vai pagar R$ 160. Eu estou fazendo uma promoção para os alunos da Marília, R$ 160, e vou deixar essa promoção por 30 dias, Marília. 30 dias você tem a oportunidade de nos contratar por esse valor. Então, ela começa hoje, embora você pode fazer seu contato no direct, no nosso site. Amanhã cedo a equipe já começa a fazer contato com você que tem interesse. Então, começando hoje, no dia 8/4, ela vai encerrar no dia 7/5. Então, até o dia 7/5, a Marília tem uma promoção, você vai se identificar, vai falar que é aluno da Marília. E por R$ 160 por 12 meses. Você vai pagar esse valor por 12 meses. E depois, como será o reajuste? Vai ser o reajuste que está no nosso site, tá? O nosso site hoje ele é R$ 179,90. Então, não tem um reajuste tão maior assim, tá? Mas o nosso reajuste geralmente é o mesmo índice do salário mínimo. Então, aproveita essa oportunidade, você que já tem vontade de abrir a sua empresa, você que quer trocar a sua empresa de contabilidade, é o mesmo valor. É claro que tem que estar dentro desses parâmetros que eu falei, tá, gente? Ah, Ismara, mas eu tenho uma empresa de construção civil e que eu tenho 3 funcionários. Opa, não é esse pacote. Nós temos outro pacote para você. Mas esse pacote, ao qual eu estou falando de R$ 160 aqui, é para você que é um engenheiro autônomo ou profissional liberal que quer se regularizar. Ah, eu quero constituir uma empresa com mais um amigo ou com mais 2 amigos. Também é R$ 160, tá bom? Então, ele é um pacote que atende você. Eu estou falando que ele te atende porque nós temos aqui não sei quantos mil dessa forma, tá bom? Esse pacote básico. Então, era essa surpresa que eu tinha para você e para os seus alunos, tá bom? Muito bom, agradeço muito. A gente vai aproveitar, sim. Na quarta-feira, agora eu vou fazer a aula inaugural com os novos alunos que entraram essa semana. Eu vou frisar com eles essa questão, porque, gente, é muito importante a gente ter a parte fiscal
em dia, para não prejudicar, para não tornar a nossa rotina desconfortável, né? Deixar tudo certinho. E o cancelamento se eu não quiser prosseguir com os serviços. Ah, lá. Isso está tudo em contrato, tá? Então, o que que nós fazemos? Faz contato conosco, nós vamos mandar o contrato de prestação de serviço para você, você vai ler, vai analisar, vai tirar todas as dúvidas que você tiver. Você só vai assinar esse contrato conosco se você tiver segurança e se você de fato quiser a nossa prestação de serviço, tá bom? Isso está lá no nosso contrato. Muito bom. Ismara, agradeço muito pela sua presença novamente. O tempo é escasso para todo mundo e você reservou aí uma horinha do seu dia para gente. Então, agradeço demais mesmo. Galera, entre em contato com a Ismara. Eu mesma, Ismara, vou entrar em contato com você novamente para a gente conversar, porque realmente é algo que a gente tem que dar valor, de estar tudo certinho aí com a parte fiscal e para não ter surpresa depois com o leão, né? Porque isso é que machuca. Exatamente. Marília, eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui com você, passando um pouquinho do que a gente sabe, aprendendo um pouquinho também, porque a gente sempre aprende. Nós estamos à disposição, a E-Contadora é sua parceira, precisando, nós estamos aqui, convida a gente, que a gente vem aqui de novo, fala de um tema mais específico ou das mesmas questões, se eles quiserem. Não sei se você tem grupo fechado, se você quiser, depois a gente faz uma live específica para esse grupo, né? Com algumas pontuações bem mais firmes, porque aí eles já estão com um andamento maior, né? Aí as dúvidas são mais frequentes também. Então, assim, eu que fico muito feliz de saber que eu posso contribuir e que eu estou alcançando pessoas maravilhosas como você. Vai ser um prazer ter você como nossa cliente. Eu acho que a maioria dos nossos parceiros, eles se tornam nossos clientes pelo fato do convívio e do contato que a gente tem e pela credibilidade. Eu agradeço muito, muito a credibilidade que você tem dado para a E-Contadora, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço pela parceria. Então a gente volta a se falar. Galera, muito obrigada a todos que ficaram até agora. Não esqueçam, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato com a E-Contadora, pode entrar em contato comigo também. Se eu souber resolver, eu resolvo. Se eu não souber, eu passo para a Ismara e a gente vai se falando, né? Eu sou engenheira, eu não sou contadora, então, para mim também muita coisa é novidade, né? A gente tem que valorizar o que cada um sabe e sempre trocar experiências. E o canal está aberto aqui sempre que você precisar também, viu? Tá joia. Muito obrigada. Boa noite a todos Boa também. noite. Essa live fica salva aqui no IGTV para vocês assistirem, reassistirem quando quiser. E depois vai lá para o canal do YouTube também, disponível para vocês. Tá bom? Muito obrigada, Tá boa joia. noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.